Eu quero mostrar para vocês como que eu faço para escrever menos código e, na verdade, fazer o meu programa escrever código por mim. E não é usando o ChatGPT, não é usando inteligência artificial, não é usando prompt engineering nem nada. É fazer o meu programa escrever código por mim. E como que a gente faz isso, os meios para fazer, as ferramentas que eu uso, além do porquê e o que a gente ganha, né, fazendo isso. Por que eu não pego e escrevo o meu próprio código, mas sim faço o meu programa e escrever o código por mim? Por que eu vou querer isso? Então, o primeiro ponto que eu quero chegar aqui, né, para conversar com vocês, é por que eu quero gerar código. Por que e não escrever do zero? O primeiro ponto é que o número de bugs, ele tem vários estudos, né? O número de bugs, ele é associado diretamente ao número de linhas de um código. Então, você tem uma média ali de bugs por linha. Qual que é o segredo para você escrever menos bugs? Porque você vai escrever, não é Rust que vai salvar, não é nenhuma linguagem que vai salvar, você vai escrever bugs. O segredo é você escrever menos linhas de código. Como o número de bugs está associado ao número de linhas, você escreve menos linhas de código. Maravilha. Então, você tem menos bugs porque você tem menos linhas de código. Um segundo ponto que a gente entra aqui, né, e que, enfim, isso vale para programação em geral, né, mas é evitar repetição de código. Se você já trabalhou, por exemplo, com C++, com qualquer linguagem que tem suporte para template, o template, ele efetivamente é uma geração de código, tá? Ele vai ser computado em tempo de compilação e vai efetivamente gerar o código. E a partir disso, você consegue fazer uma classe que suporta float, suporta double, suporta int. Você não tem que repetir todas as funções, né, para cada tipo diferente, por exemplo. Mas isso daqui entra em muitas outras coisas, entre as questões de lógicas também, que eu já vou comentar também. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui, que é o meu principal caso de uso e meu principal motivador de gerar código ao invés de escrever, é ter um maior nível de abstração, eu vou chamar aqui. Porque o que acontece? Geralmente a gente está trabalhando numa linguagem como Python e quer descer para C, ou quer descer para C++, alguma coisa desse tipo. E quando você vai escrever, digamos assim, o mesmo conjunto de regras de funcionamento, o mesmo conjunto de... o conjunto de regras de funcionamento do seu sistema, as mesmas lógicas em uma linguagem de baixo nível e uma linguagem de alto nível, é muito diferente. É muito diferente. E você tem uma grande vantagem, assim, uma vantagem absurda, estratosférica, de você fazer essas combinações numa linguagem de alto nível e você, de alguma maneira, gerar o código em baixo nível. Tipo, nem se compara, galera, nem se compara. Quando você tem sistemas com regras muito complexas, muitas combinações possíveis, você fazer isso num alto nível e trazer para baixo nível depois. E agora que a gente já sabe o porquê, né, vamos explicar melhor o como. Como, então, que a gente gera o código? Essa área da programação o que eu estou dizendo aqui é basicamente metaprogramação. O que é metaprogramação? É um programa que gera um programa. Escreve um programa. Então, você tem um certo programa que ele vai gerar outro programa, sabe? É uma metaprogramação, a programação da programação. E várias linguagens têm ferramentas internas nelas mesmo para você fazer esse tipo de coisa, né? Tipo assim, os templates do C++ são uma espécie... São na verdade, né? Metaprogramação. Qualquer linguagem que tenha coisa semelhante ao template C++ vai ser metaprogramação. O Zig, né? Ele tem o CompTime. Você pode considerar também uma metaprogramação, dependendo da maneira que você utilizar. Mas você também não precisa usar necessariamente os sistemas da linguagem para você fazer isso. Você pode fazer simplesmente um gerador de texto e compilador, mais um compilador e mais um runtime, né? Então você pode gerar, por exemplo, o código em C, compilar ele e fazer chamadas para ele. Usando o Python para isso, usando o JavaScript para isso, enfim, a linguagem que for. Você também pode fazer uma metaprogramação dessa maneira. E qual que é a maneira, né, que eu uso isso no meu dia a dia? Na verdade, é essa última aqui, né? E parece que é a mais estranha, porque tu vai gerar um texto, compilar ele e usar em runtime, porque tu não usa C++, porque tu não usa alguma coisa da linguagem, né? Bem, vocês vão ver. Agora eu vou mostrar para vocês a mágica. E a primeira coisa que vocês têm que entender, o porquê que eu faço isso, é que eu trabalho muito com equações. Trabalho com um método que chama Lax-Boltzmann e a gente tem muitas equações,
muitas coisas que têm muitas variáveis, ali as equações são discretizadas de maneira diferente. Então, para você fazer isso na mão é bem chato. O que a gente faz? A gente usa uma biblioteca de álgebra simbólica, de computação simbólica, que é basicamente pegar aquelas equações, a equação mesmo, né? Você escreve e discretizar ela de alguma maneira. Daí você vai ter símbolos, né? Você vai ter o x, o y, de fato. Você consegue fazer x dividido por y é igual a z. Eu quero fazer substituição. Você consegue fazer todos os algebrismos, né, de símbolos nesse próprio sistema. E para isso a biblioteca mais famosa em Python, né, e que a gente utiliza é o SymPy para esse tipo de coisa. E junto com isso ele tem geração de código em C. E o que acontece no código, né, é que a gente vai ter por código mesmo, a gente vai gerar aquelas equações simbólicas, vai escrever ela, vai associar ela às variáveis e depois a gente vai utilizar isso daqui para gerar o código, discretizar e já otimizado, né? Vou mostrar também as otimizações que isso consegue fazer. Então, aqui, ó, essa equação aqui que eu estou mostrando para vocês, que a gente chama de populações pós-colisão, o que ela vai se transformar no código depois? Pode pensar, pô, vai gerar ali eu tenho 27 aqui, populações, vai gerar 27. Não, ele vai gerar primeira coisa. Ele vai gerar algumas otimizações de cálculos que a gente precisa. O nome disso daqui é Common Subexpression Elimination, eliminação de expressões comuns. Então você tem vários termos que são compartilhados por diferentes equações. Então você pega, junta esses termos, calcula eles antes e usa eles, né, para a equação final. O nome disso daí é Common Subexpression Elimination. E ele faz isso automático para a gente. Então ele vai gerar aqui, ó, todas as subexpressões. Percebam que não faz nem sentido, né? E depois disso ele vai pegar essas subexpressões e gerar o código para a gente já com as substituições automáticas. E isso é uma coisa assim que tem que ser feito. Se não fizer, fica lento e você pode escolher fazer na mão e definir na mão as subexpressões que você vai fazer. Mas boa sorte fazendo isso para uma equação que tem 50 variações diferentes. Boa sorte mesmo. Aquele era o primeiro caso de uso, né? E um dos mais importantes. O segundo, e também muito relevante, é que a gente tem que aplicar um mesmo algoritmo, ou um algoritmo um pouquinho diferente, né, para várias direções. Então, direção X, Y, Z, diagonais, enfim, tem que fazer um algoritmo para tudo isso daí. Só que tem que ser feito em tempo de compilação. Isso não pode ser feito em runtime, porque senão custaria muito. Então, a gente tem que gerar o mesmo código, né, um código muito semelhante, para todas as direções. Em 3D, por exemplo, a gente vai ter 26 direções diferentes, com regras complexas ali entre eles, e isso a gente consegue deixar de uma maneira muito mais fácil por meio de metaprogramação ou gerando código, né? E aqui eu tenho um exemplo aqui de uma função com com 20 linhas, 21 linhas, mais ou menos. E eu vou mostrar agora o código que isso daqui gera para vocês. E aqui a gente tem aquelas mesmas funções para ler as bordas aqui, e vai ter muitas linhas. Mesmo retirando os comentários e tudo, vai ter linha pra caramba. Eu chuto que umas 1000? Acho que 1000 não, acho que vai chegar umas 500 linhas. Começou em 280? Começou em 280, 3.500, então gerou 700 linhas de código. Então perceba, um negócio de 20 linhas que gera 700 linhas de código. E assim, eu tô mostrando aqui alguns exemplos para vocês, mas isso é repleta a base de código com base nesse tipo de coisa. E essa é uma estratégia assim que não é a gente que inventou, não é eu que inventei, não, a gente começou a usar. Mas tem um paper de 2014 do Januszewski, um cara que hoje trabalha no Google, que ele introduz esse tipo de coisa de você usar Python para gerar código em C para o framework que a gente trabalha com a LBM. E assim, todos os grandes frameworks começaram a adotar. O Alber, que é outro, o OpenLB também usa. Todos os frameworks de LBM hoje utilizam geração de código dinâmica para conseguir facilitar a vida, porque, galera, é difícil até explicar o quão revolucionário, como muda a nossa vida isso. Porque você debugar o código, assim, quando tá certo, maravilha, tá certo. Você debugar um código que tá errado e você descobrir, puta, escrevi esse código aqui, cara, mas na direção X e Y tinha um negócio errado.
Deixa eu ir lá corrigir, deixa eu checar sinal por sinal, propriedade por propriedade e, nossa, não tem nem comparação. E eu quero mostrar um contraposto aqui também de um código que não utiliza isso, para vocês verem essa diferença, né? Como que é. E para isso eu vou pegar aqui o Fluidjack 3D, link vai estar na descrição, mas que é um solver de LBM que ele é open source para uso não comercial. Você pode checar e ver o código dele aqui, né? Mas você pode ver que, assim, tem muitos símbolos de mais e menos, muito comentário de direção, muito if-def, principalmente nesse kernel CPP, né, onde vão estar as funções principais. Ó, por exemplo, aqui, ó, se for D3 que é 19, aí faz tal coisa, tem que estar todos os símbolos aqui corretos. Se for D3 que é 27, faz tal coisa. Isso daqui também é dependente de outras coisas, né? Não é só D3 que é 19, não é só D3 que é 27. É dependente de operador de colisão que vai usar, dependente da ordem de discretização que você vai fazer. E, assim, você debugar isso é uma dor de cabeça tremenda. Tremenda, que, tipo, muitas vezes é um sinal, sabe? Puta, errei um sinal no negócio lá da direção X+, na população 23. Pronto, acabou. Primeiro que você descobrir que tem um erro, boa sorte. Segundo que você arrumar... Nossa senhora, só pra você descobrir que tem um erro, muito boa sorte. E isso muda vidas, galera. Muda vidas. Para quem trabalha com computação numérica, para quem trabalha com simulação, isso aqui muda vidas. Mas para quem não trabalha, também, porque você pode utilizar a mesma estratégia para gerar códigos para diferentes tipos, para gerar código, por exemplo, a 2D, 3D, para coisas N, dependendo da dimensão, né, que for. Pode também gerar código para diferentes estruturas de dados que você for utilizar, as operações que você faz, enfim, para muita coisa. E a biblioteca que eu utilizo para fazer essa geração de código aqui é o Jinja. Vocês devem estar percebendo aqui que parece um C misturado com alguma outra coisa estranha, né? E essa outra coisa estranha é o Jinja. Para quem trabalha com Django, é semelhante àquela linguagem de Django para template. Você trabalha com Go também, acho que tem o Tempo ali em Go. E em Python, né, as duas mais conhecidas, a primeira é o Jinja 2, né? Tem ferramentas para você gerar e é muito utilizado para HTML. E você também tem o Mako, que também o padrão é utilizar para HTML, é uma sintaxe diferente, mas não faz diferença que você preferir. Então, como que você faz? Né? Você pega uma engine de geração de textos para sua linguagem, né? Aqui em Python tem o Jinja, tem o Mako. Para outra linguagem cada linguagem vai ter as suas, como Go, o Temple. Mas você escolhe uma e usa isso para gerar o seu código. E eu espero que vocês tirem alguma coisa disso. Qualquer dúvida, podem mandem nos comentários, mandem lá no Discord também. Porque é uma abordagem muito interessante, ao meu ver, é muito interessante. E que tem um potencial muito grande quando a gente está trabalhando com computação, né? A gente pensar em gerar o nosso código ao invés de escrevê-lo. Isso diminui bugs, facilita a manutenção, aumenta a complexidade do sistema? Aumenta. Mas, no caso de você entender o sistema e tudo, né? Mas eu acho que o custo é muito baixo comparado aos benefícios que a gente ganha com isso. Tanto que na metaprogramação tá aí faz quanto tempo, né? E o pessoal ama. Mas é isso então, galera. Valeu e tchau, obrigado.